Final de mês é sempre complicado. O salário cai numa mão e já vai embora na outra pagando conta. Mas uma coisa que me deixou refletindo nos últimos dias, depois de ter pagado o aluguel, foi o quanto isso se tornou natural pra mim. Eu digo isso no sentido que deixar de pagar aluguel um dia já nem passa mais pela minha cabeça. E infelizmente pra mim e pra muitos que estão me assistindo, essa é uma questão que atravessa gerações. Deixa eu explicar. Mesmo eu tendo uma graduação, um bom emprego e um bom salário, coisa que a minha mãe não teve durante a vida dela, o sonho da casa própria parece tão distante pra mim quanto era pra ela 40 ou 50 anos atrás. Existe um esforço da mídia e dos influenciadores liberais em convencer as pessoas que essas novas gerações são preguiçosas, são mimizentas. E isso porque elas estão descobrindo problemas de saúde mental cada vez mais cedo. E assim, a sociedade em geral tá realmente mais triste, mais frustrada, mais desesperançosa. Só que entre os jovens, isso é quase que uma epidemia. Aí os mesmos coaches liberais vão tentar dizer que a gente tá doente por hábitos ruins ou pela espontaneidade dos jovens de hoje em dia. Ou seja, eles vão tentar individualizar esse problema. E sim, os jovens estão mais depressivos. Mas isso acontece porque o capitalismo falhou com essa geração. E falhará. Assim como já vinha falhando com as gerações anteriores também. Só que agora tá cada vez mais difícil de esconder. A grande diferença dessas gerações para dos nossos pais ou avós é que o sonho vendido antes era em cima de uma estabilidade profissional, em trabalhar para uma boa empresa, fazer carreira, se aposentar. E assim, isso de fato foi a realidade para muita gente. Claro que em especial para homens brancos. Mas agora as gerações mais novas já têm que crescer engolindo um papo de empreendedorismo, de seja dono do seu próprio destino, como se a gente escolhesse ser freelancer, como se fosse uma paixão geracional pela liberdade, uma visão quase que de um aventureiro para a vida e para as relações sociais. Mas você que tá ali na casa dos 20 ou dos 30, você realmente escolheu trabalhar com aquilo que você trabalha? Não! Você que é PJ, foi uma escolha sua rejeitar a CLT? Como você que é freelancer lida com o fato de não saber se mês que vem vai ter o mesmo fluxo de trabalho, se vai ganhar mais ou menos do que no mês anterior? O ponto aqui é que existe uma bola de neve passando por cima da gente. A gente simplesmente não consegue acompanhar as nossas despesas. E isso porque a gente não ganha salários que competem com o custo de vida ao nosso redor. Então por isso ter dinheiro sobrando para economizar e comprar um carro, uma casa, formar uma família é algo que nem passa pela nossa cabeça. A nova geração enfrenta dois grandes problemas aqui, e todos por culpa do capitalismo. O primeiro é a financiarização, um movimento de transformar tudo em dívidas. E isso faz parecer com que as coisas sejam mais acessíveis do que realmente são. Basicamente, você acaba devendo para poder comprar. E eu nem tô falando de coisas supérfluas ou exorbitantes. Tô falando do básico mesmo, o necessário pra gente ter uma vida tranquila. E o segundo problema é o desmonte dos serviços públicos, especialmente na última década, fazendo com que a gente precise pagar por serviços essenciais, como educação, saúde, transporte, e num contexto onde a média de gasto mensal por pessoa em assistência médica é de R$ 1.500, formar uma família parece quase impossível. Só uma coisa, rapidinho, se você tá gostando desse vídeo até aqui e quiser me ajudar a crescer cada vez mais, não custa nada. É só se inscrever no canal, deixar o like, comentar, ativar o sininho, que dessa maneira a nossa mensagem vai chegar cada vez mais longe. Agora bora voltar pro vídeo. Pai de planta não surgiu de forma espontânea, surgiu porque é o que muita gente consegue comportar na sua realidade financeira. Mas é claro, né? Isso não conta para aqueles que já sabem que vão trabalhar na empresa do pai, que estudam no exterior, que nascem com a vida ganha mesmo, já sabem que vão herdar uma casa. Agora, para a grande maioria, é quase certo que a gente vai acabar num subemprego, sem direitos trabalhistas, sendo freelancer ou entregando alguma coisa em aplicativo. E mesmo que estatisticamente esses bicos ajudem a reduzir a taxa de desemprego, eles são só uma ilusão, porque no fim das contas eles não garantem nada. Não existe carreira como entregador de iFood. Ninguém aguenta um acúmulo de jobs como freelancer por tanto tempo assim. E aí o capitalismo, que vem com uma promessa de melhoria na qualidade de vida, de evolução, de desenvolvimento, na prática, vem fazendo exatamente o contrário. Vem recriando uma sociedade feudal, onde pouquinhos são donos de quase tudo e os jovens viraram uma massa, feita para servir esses ricos. São como servos no feudalismo. São obrigados a vender sua força de trabalho da maneira mais alienada, precarizada e mecânica possível. Uma geração inteira que não sabe se vai ter um amanhã. Então não é que a gente está escolhendo não economizar para casa própria, que a gente está
tá preferindo simplesmente gastar o dinheiro, como esses coaches falam. A gente simplesmente tá sobrevivendo. E nada do que tá acontecendo agora é uma surpresa. Marx descreveu há quase 200 anos atrás que o capitalismo estava fadado a criar fracassos tão grandes quanto seus avanços. E por isso, fadado a se autodestruir. Ele compreendia que o capitalismo destrói a sua base social. E é exatamente isso que está acontecendo. Como se tudo isso que a gente já falou aqui não fosse o suficiente, a gente ainda tem que lidar com a especulação imobiliária. Mesmo com baixos salários e com a falta de perspectiva, tanto o aluguel quanto o preço de imóvel fica cada dia mais caro. Isso porque esse mercado é regulado por quem detém o poder e define os preços pensando somente nos seus lucros. A moradia, como tudo que existe no capitalismo, nunca foi um direito, mas sim um privilégio. E um privilégio que dificilmente a gente vai alcançar. E isso não sou eu sendo pessimista aqui, tá? É simplesmente sendo materialista, sendo realista. Ou você consegue me afirmar que o seu nome passaria numa análise de crédito no banco para financiar uma casa. E eu sei que muita gente vai estar se perguntando, mas se tá tudo horrível assim, o que a gente pode fazer? E a verdade é que não existe uma resposta simples. Talvez você ganhe na loteria, talvez você contrarie todas as estatísticas e previsões do mercado e consiga alcançar a estabilidade financeira, uma casa, um carro, filhos, cachorros, gatos. Só que agora o melhor que eu posso dizer é que a saída não pode ser individual, ela tem que ser coletiva. Entender que nós que vivemos pagando boleto, fazendo dívida nova para pagar as velhas, somos quem sustenta as viagens dos filhos dos patrões para Disney. Nós somos a maioria e mesmo assim somos explorados por uma minoria. Em qualquer empresa, somos nós, os trabalhadores, quem geramos os lucros que os diretores comemoram no final do ano. Agora pensa o que a gente podia fazer também se a gente se unisse para exigir aquilo que é justo, para ganhar de acordo com o nosso esforço, ganhar aquilo que a gente realmente tem direito. Só juntos a gente consegue fazer frente a essas pessoas que nos enxergam como inferiores. E se você tiver alguma dúvida de como a gente pode se unir, se organizar nessa luta, seja em um movimento social, em um partido político ou em um sindicato, me manda uma mensagem que eu ajudo com isso. Mas agora comenta aqui o que você achou do assunto e me segue para mais vídeos sobre a nossa luta.